Você participou da Festa da Democracia, Diego? Eu participei ativamente. E você, Natan? Eu também. Inclusive, chegando lá, me falaram que o voto é secreto. Você não pode gritar seu voto. Verdade. Eu mesmo, quando cheguei lá, eu falei o meu voto no ouvido ali do mesário, pra ninguém mais saber. Exatamente. Eu, até na preocupação de ser secreto, eu fiz questão de não deixar nem a própria urna saber. Mas eu acho que essa informação não chegou pra todo mundo, porque eu vi muita gente compartilhando de forma desinformada pra urna. Né? Tirando aí toda a questão do segredo do voto. Verdade. Se a urna sabe, então, deixou de ser secreto, né? Na hora, exatamente. O certo era ninguém compartilhar o voto em nenhum lugar, as eleições terminariam empatadas, e aí quem que tivesse que decidir o cargo seria no soco. Perfeito. Exatamente. Mas vamos falar agora de futebol. Destaques que você provavelmente nem lembra agora, na Sociedade Esportiva Panorama. Boa noite a todos de casa. Boa noite, Natan. Boa noite, Diego. Boa noite a todos. Natan, você consegue se lembrar de algo que aconteceu antes das eleições no último domingo? Diego, eu só posso te resumir na seguinte palavra: não. Porém, nós do CEP fizemos questão de anotar tudo, pois sabíamos que depois do fim de semana nossas memórias seriam completamente apagadas. Exatamente. Uma das coisas que anotamos foi o grande título do Flamengo no último sábado pela Libertadores da América. Perfeito. O Flamengo já tá terminando o ano do jeitinho que o torcedor queria. Só que sem o brasileiro, que provavelmente vai ser do Palmeiras. Mas o resto foi do jeitinho que o torcedor queria. Uma Copa do Brasil e uma Libertadores da América. O Gabigol, por exemplo, que marcou o gol do título da Libertadores, então aí não só consolida a posição como grande ídolo do Flamengo, como também vai fomentar mais ainda o mercado de sósias. Aumentou bastante o número de cidadãos, homens ou mulheres, que estão colocando uma belíssima barba falsa e sobrancelhas grossas para copiar de maneira fiel o mesmo nível da feiura do jogador. Exatamente. O Flamengo venceu o jogo contra o Atlético Paranaense por 1-0, com direito até uma expulsão de um jogador atleticano logo no primeiro tempo, o que deixou tudo muito mais fácil para que o Flamengo mantivesse a dificuldade em manter 1-0 sem muita dificuldade. Ou seja, a expulsão facilitou para que o time carioca conseguisse administrar a pouca agressividade que teve de maneira muito mais tranquila. Inclusive, levou alguns sustos de maneira bem mais suave. Exatamente. A vantagem de se ter mais um em campo, um a mais, se configura em demonstrar a sua grandeza e a sua humildade, não conseguindo ter vantagem nenhuma sobre o adversário. Assim, o adversário se sente completamente respeitado. Tá de parabéns à equipe do Dorival em ceder um jogo disputado para o adversário. Parabéns ao Dorival e ao Flamengo pelo tricampeonato. Parabéns. Agora vamos falar de Série A, mesmo que não esteja nem um pouco empolgante. E falando de nenhuma empolgação, o Botafogo jogou na semana passada e venceu. Verdade, Natan. O time de Castro venceu a equipe do Bragantino por 2-1 no Engenhão, ficando em 10º lugar no campeonato. Tem que se destacar, Diego, o primeiro gol do Botafogo no jogo, que foi a mais incrível definição de gol feio que já existiu. É daqueles tipos de gol em que a bola, ela tenta, ao máximo, se recusar a entrar, mas infelizmente ela não aguenta a pressão da enorme ausência de habilidade do futebol brasileiro e acaba entrando. Protagonizando o que há de melhor no Campeonato Brasileiro, que são as piores cenas do futebol. Exatamente. Agora precisamos falar de algo pesado, que é o que o torcedor vascaíno está sentindo, Diego. Esse torcedor está entregue, Natan. Esse torcedor está entregue à loucura, Diego. O que a equipe do Vasco está fazendo com a sua torcida deveria pelo menos estar enquadrado em algum tipo de crime hediondo. Mas para o resto do torcedor brasileiro está provocando uma imensa alegria e belos sorrisos de felicidade e descontração. É uma mistura de tortura e comédia das mais engraçadas. Exatamente. O Vasco da Gama conseguiu a proeza de perder o jogo possivelmente mais difícil e errado para se perder dos últimos tempos, que é algo que o time do Vasco faz pelo menos umas 15 vezes a cada ano. Mas agora o que parece é que a situação ficou caótica. Se o Vasco perder para o Ituano, dá a Deus a chance de subir para a Série A nos gramados. O Vasco sobe pelo menos se empatar. Ou então, caso perca, ainda existe a chance de subir caso ganhe 3 pontos pelo STJD pela confusão no jogo contra o Sport. Ou seja, Diego, a Série B
está fazendo de tudo, usando de todas as suas forças, de todas as suas armas, para retirar a equipe do Vasco do campeonato à força. Nenhum time quer que o Vasco não suba, a não ser o próprio Vasco. Essa briga insana para a permanência pode estar chegando ao fim. Então, para a alegria da torcida e a tristeza da dirigência do clube, ainda existe a possibilidade do Vasco subir. Isso é algo que a diretoria atual não está acostumada, vai contra todo o planejamento de permanência. Exatamente. O jogador idoso Nenê já estava fazendo planos para jogar na equipe por mais uns 8 anos, pelo menos. Mas dessa vez a situação está completamente confusa. Ninguém sabe o que pode acontecer. Ninguém sabe se o Vasco vai conseguir permanecer ou se será tristemente expulso da competição e rebaixado para a divisão de elite, por ter sido o 17º pior time do campeonato. O time do Vasco deve ter feito algo de errado para os outros times, para que o próprio campeonato queira expulsar ele de vez. Eu diria que a existência do Vasco da Gama em um campeonato põe em risco a sanidade mental de qualquer torcedor de futebol, de qualquer time até. Mas o que importa é que no próximo domingo teremos uma decisão entre 2 times que brigam para não vencer e decepcionar sua torcida. Teremos um clima de final de campeonato e um futebol de nenhuma qualidade técnica. Existe apenas uma diferença entre o próximo Ituano e Vasco e uma grande final de Libertadores. Numa final da Libertadores, quem ganha recebe uma grande glória na sua história, enquanto no jogo entre Ituano e Vasco, não. Então, nesse domingo, se você torce para um desses times, aqui vai um pequeno conselho. Não torça mais. Excelente conselho, Nathan. Exatamente. Agora, se você não torce para nenhum, apenas abra sua cerveja e se delicie vendo o sofrimento alheio. Tenho certeza que será um belíssimo sofrimento. Todos nós temos, Diego. Então vamos encerrando o CEP de hoje. Muito obrigado a você que nos acompanha até aqui. E se você nos acompanha mesmo e é inscrito no nosso canal, eu só tenho a dizer uma coisa. Algo simples, mas de muito valor. Azar o seu. E é com esse azar que nos despedimos. Boa noite a todos vocês de casa. Boa noite, Diego, e boa noite a todos. Cara, na próxima vez a gente poderia falar um pouco mais sobre Fórmula 1 também, né? O problema de Fórmula 1, Diego, é que pro jovem, hoje, isso é confundido com uso de entorpecentes, chamado F1. Então é provável que o jovem entenda errado. Verdade. Se bem que se o jovem quiser fazer os dois, o problema é dele, né? Tem uma coisa, Diego, pra você assistir por cerca de 1 hora, 1 hora e meia, um monte de carro fazendo assim, cerca de 70 vezes, provavelmente só obtendo o uso de algum tipo de droga mesmo. Verdade. Deve ficar um pouco também até enjoado, né? Pois é. Eu, inclusive, gosto muito de cheirar álcool, que ajuda a parar de espirrar. Mas da onda? Um pouquinho. Pô, pode ser, hein? Seria uma boa.